Agora, Deus é onipotente. Se você estudar as histórias dos concílios ecumênicos, o primeiro concílio foi no ano 325 da era cristã, na cidade de Niceia. O concílio de Niceia. Aquele concílio tratou de muitas coisas. E foi criado naquele concílio chamado Credo Niceno, que inicia assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir julgar os vivos e os mortos, e assim por diante. E mesmo quando diz, creio na Santa Igreja Católica, a Igreja Católica é bíblica, que quer dizer Igreja Universal, porque a Igreja Católica não é católica, é romanismo, não tem nada a ver com católico. Os católicos não são católicos, são romanistas. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo espalhada em todo o globo, a Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. E esse passou a ser uma profissão de fé da Igreja Católica. E esse credo niceno tem suas verdades. E uma das suas grandes verdades é que ele começa assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que significa Todo-Poderoso? É um dos seus atributos, onipotência, que vem do latim omnis, potens, que quer dizer omnis, todo, potens, poderoso, todo-poderoso. O termo hebraico está em Gênesis 17:1. E disse Deus a Abraão: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O termo usado ali é El Shaddai. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Deus descreve isso para Abraão. Ou seja, eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Significa a onipotência, poder infinito e ilimitado. Deus é capaz de fazer qualquer coisa e realizar qualquer obra. O Deus que você crê, o Deus da Bíblia, é onipotente, tem todo o poder, é todo poderoso. Não é esse Deus covarde, fraco, limitado, humano, que não infunde respeito nem temor. É um Deus que tem poder para executar o que Ele quer. Ele pode fazer qualquer coisa. Deus tem um poder que transcende a nossa capacidade mental. Por exemplo, Deus pode fazer o imaginável. É o que você e a sua mente tem capacidade de vagar. Mas Deus também é capaz de fazer até o inimaginável, desde que isso não fira os seus princípios morais. Ele é todo poderoso. Deus tem poder sobre a morte. Lembra de Lázaro, 4 dias morto? Ninguém tem poder sobre a morte. Ninguém pode ressuscitar alguém dos mortos. Não há ciência, não há medicina capaz de trazer alguém à vida. 4 dias morto, Jesus vai ao túmulo, vem para fora Lázaro. Ele ressuscita dos mortos. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre os demônios. Quando o endemoniado gadareno foi cometido da legião, os demônios dizem: mestre, Senhor, não nos mande para o inferno, mande-nos para os porcos. Ele tem autoridade de mandar os demônios para onde Ele quer. Ele tem poder sobre o mundo espiritual, sobre as hierarquias satânicas, sobre todo o principado demoníaco. Tem poder sobre a vida, poder sobre a morte, poder sobre os demônios. Deus tem poder sobre as doenças. Uma mulher, 12 anos de hemorragia, tocou na orla dele, secou. Um leproso, que é impossível para a medicina ser curado, ele tocou, ele foi limpo. Um cego de nascença passou a enxergar. Uma mulher encurvada, 18 anos, com sua oração, passou a ser curada. Ele tem poder sobre enfermidades, Ele tem poder sobre demônios, Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre a natureza. A mesma coisa do barco. Estava uma tempestade horrenda. Jesus diz: mar, se acalma.
A Bíblia diz que na mesma hora fez bonança, os trovões se recolheram, as nuvens se abriram, o mar, as ondas se aquietaram, obedecendo uma ordem do seu Criador. Ele tem poder sobre a natureza, Ele é todo poderoso. Para você ter uma ideia, Gênesis capítulo 1, que mostra a gênese da criação, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra e disse: haja luz. Não existia existência, não existia vida, não existia forma, não existia nenhum nada. Deus criou o universo a partir do nada, uma palavra latina chamada ex nihilo. Do nada Deus criou. Como que Deus criou? Com o seu poder. O poder de Deus é tão grande que Ele criou Sol, Vênus, Marte, Plutão, Mercúrio, as galáxias, o oceano, os peixes, os tubarões, as baleias, os insetos, as famílias, os homens. Ele criou do nada com o seu grande poder. Olha o poder de Deus. Ele arquitetou o universo. Ele arquitetou, Ele fundou, Ele criou, deu vida aos seres, deu forma, inteligência, razão, ordem no universo, fauna, flora, tudo que existe, os micro-organismos, o mundo invisível, o mundo visível, os anjos, o mundo celeste, com a palavra do seu poder, vieram existir. Você imaginou? Tenta fazer essa toalha sem nada. Pega a tua mão vazia e cria essa toalhinha. Essa coisa. Deus criou o universo sem ter matéria-prima alguma, sem ter nada, apenas com o sopro da boca, com o impulso da sua mente, com a ordem dos seus lábios, apenas verbalizando: haja, ouve, se formem, se formaram, existam, existiram, vivam, viveram, porque Ele é todo poderoso. Quem tem poder de criar água? Criar água. Quem pode criar uma onça? Um tigre? Um tigre polar? Quem tem condição de criar uma abelha? Uma árvore? Quem pode criar o céu? O sol? As estrelas? Deus é todo poderoso. Todo poderoso. Não há nada que Ele não realize. Ele não pede conselho para ninguém. Ninguém pode chegar metros da sua presença que é dizimado. Deus tem tanto poder que a sua mente incapaz nunca vai atingir o seu poder. É todo poderoso. Jeremias 32:17 diz assim: ah, Senhor Jeová, Tu fizeste o céu e a terra com o braço estendido, e com seu grande poder, coisa nenhuma te é maravilhosa. Tu fizeste os céus e a terra com o seu braço estendido, e com seu grande poder. Salmo 135, verso 6 diz: tudo quanto aprove ao Senhor, Ele fez. Ele tem todo o poder. Mas você me pergunta: pastor, então Deus pode fazer uma bola quadrada? Um triângulo de 4 pontas? Deus pode fazer o mal? Ter todo o poder, capacidade para fazer tudo. Ele faz tudo que está dentro do seu próprio caráter. Ele não viola a sua justiça, nem a sua qualidade ou sua virtude moral. Então Deus não faz coisas tolas e ridículas, porque Ele criou uma lei e Ele preserva para que essa lei seja praticada. Ele é todo poderoso. Lucas 19:26. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tem alguma coisa impossível para Deus? Jesus está dizendo: para vocês é impossível. O que Ele está ensinando aqui? Não é que uma coisa seja impossível para você, vai ser para Deus. Para vocês é impossível, para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Salmo 115, verso 3. Nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Isaías 14:24. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. A sua mão estando estendida,
quem, pois, fará ela voltar atrás? Isso é para temermos, assombrarmos. Ele é todo poderoso. Quando a mão dele se estende, qual homem, etnia, qual povo, qual império pode fazer essa mão recuar? Ele é todo poderoso. Daniel 4,35, escute, que texto. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa dizer, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: o que fazes? Os moradores são reputados em nada. Segundo a sua vontade, opera com o exército do céu e os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ele é todo poderoso. Mateus 3,9. Sabe qual que é a declaração? Você sabe qual que é, José? Mateus 3,9. Ele está entrando em Jerusalém, entrada triunfal. Todo mundo começa a adorar ele, com os ramos. Os fariseus doidos de inveja dizem assim: mestre, manda que os seus seguidores calem. Jesus, em verdade vos digo, que se eles se calarem, até dessas pedras, Deus suscita homens, ou suscita filhos de Abraão, até dessas pedras, até de pedras, Deus tem poder. Gênesis 18,14. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? O que é difícil para Deus, Nelson? Tecnologia? Entrar num computador? Desvendar a ciência da NASA? Ele é que debocha do conhecimento. Vamos ver algumas provas na criação do poder de Deus. Isaías dá algumas definições no capítulo 40, Isaías 40. Diz que Deus mede os céus a palmos. Vamos lá. Os astrônomos ainda não têm ideia do tamanho total do universo. Mas nós sabemos que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo que só Deus tem. Eles calculam que o universo tem 10 bilhões de diâmetros de anos-luz. O universo de uma ponta na outra tem 10 bilhões de diâmetros de anos-luz. Para você ter uma ideia do que é isso, você tem que pegar uma nave espacial numa ponta do universo e viajar com ela até outra ponta, a velocidade da luz, que é 360 mil quilômetros por segundo. Então, se você entrar numa nave espacial, numa ponta do universo, a 360 mil quilômetros por segundo, depois de 10 bilhões de anos, nessa velocidade, você vai chegar na outra ponta. Essa é a extensão do universo, entendeu? Olha o poder de Deus. A Bíblia diz que ele mede os céus a palmos. O que os homens demoram 10 bilhões de anos para percorrer numa nave de 360 mil quilômetros por segundo, Deus coloca um palmo aqui, 2, está aqui o céu. Isaías 40, mede os céus a palmos, 2 palminhos de Deus, deu o universo, de 360 bilhões. A Bíblia também fala outra declaração tremenda, que Deus mede os montes e outeiros em balança de precisão. O que é isso? Pega o pico Everest, pega o Monte Everest, o K2, o Monte Fuji, ele coloca numa balança de ourives, que mede grama de ouro, aquela balancinha. Para eu te dar uma ideia, vamos dar um exemplo aqui. O Monte Fuji tem 225 milhões de metros quadrados. O Monte Fuji é o monte que fica no Japão. Ele tem 300 milhões de metros cúbicos de rocha vulcânica. Para o Monte Fuji ser removido do lugar que ele está, para ser pesado, pegado ele,
Você precisa de 10 bilhões de caminhões. 10 bilhões de caminhões são suficientes para conter o Monte Fuji. Sabe quanto tempo demoraria para transportar? Pesquisadores fizeram os cálculos. Que ele tem 225 milhões de metros quadrados, 300 bilhões de metros cúbicos de rocha vulcânica, e são necessários 10 bilhões de caminhões para transportá-lo. E a pesquisa diz que só pode ser transportado pela dificuldade um caminhão por dia. 300 bilhões de dias. Não, 10 bilhões de dias para remover o Monte Fuji do lugar. 10 bilhões de dias para tirar o Monte Fuji do lugar. Sabe o que Deus faz com o Monte Fuji? Pega ele com uma pinça, com uma lupa, e põe numa balança. Quanto deu? 1 grama. Mede o universo que tem bilhões de quilômetros de anos-luz com um palmo. Pega o K2, o Monte Fuji, o Everest, e coloca como uma graminha de ouro numa balança. Esse é o poder de Deus. Outra coisa, olha essa declaração então, pasme nessa. Ele mede os oceanos na concha da mão. Ele põe o Atlântico, o Índico e o Pacífico aqui, ó, na mão. Você tem ideia do que é isso? O oceano tem 1 bilhão e 332. 1 bilhão e 332 milhões de quilômetros cúbicos de água. Sabe quanto que dá isso em litro? Tem 1 bilhão e 332 milhões de quilômetros cúbicos de água. Sabe quanto que dá em litro? Eu fiz o cálculo. 8 octilhões e 332 septilhões de litro. Sabe o que é isso? Pra você ter uma ideia? 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão, 1 sextilhão, 1 septilhão, 1 octilhão de litros de água os oceanos têm. Deus coloca 1 octilhão de litro d'água na concha da mão. Aí eu fui medir quantas gotas cabem na minha mão. Tim. Sabe quantas gotas encheu minha mão? 37 gotas d'água. Toda a água do mundo, 1 octilhão de litros d'água para Deus é como 37 gotas de água. Por quê? Ele é todo poderoso. Todo poderoso. A Bíblia diz que ele derrete os montes com o hálito da sua boca. Todo poderoso. É esse Deus que eu quero servir. É esse Deus que você crê. É esse Deus que não há limites. O cérebro humano é a estrutura mais complexa do universo. O cérebro humano é composto de 100 bilhões de células, que tem 100 mil ligações uma na outra. O total de ligações que o cérebro tem, de comunicações, é de 1 elevado a 15. 1 quatrilhão de rede de comunicação. O cérebro humano pesa 1,3 kg. É impossível. Não existe tecnologia no mundo capaz de fazer uma rede de comunicação do tamanho do cérebro. Quem conseguiu fazer um campo de comunicação, a estrutura mais complexa, que tem 1,3 kg? O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder para condensar informação no macro e no micro. Ele tem poder para fazer trilhões, quatrilhões, como lhe apraz. E olha só, eu fiz litros.
Se eu fosse fazer gota, eu acho que eu estava internado agora. Eu falei, eu vou até na litro, eu não vou na gota não, senão eu... Vixi, 1 octilhão de litro, se fosse fazer gota, eu ia ficar... Falei, não, eu vou deixar para a próxima. Eu conheço uns doidos aqui que vai fazer até microgota, mas tudo bem. Você está entendendo o poder? Você quer saber outra afirmação? O Dr. Marshall Lirenberg, prêmio Nobel de Biologia, descobriu que o ser humano é composto de 60 trilhões de células. Você tem 60 trilhões de células no seu corpo. Cada célula possui uma fita DNA de 1,70 m, contido nela informações genéticas, cor do cabelo, cor da pele e temperamento. Você tem dentro de você 102 trilhões de metros de fita DNA, que dá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, que você pode dar diversas vezes a volta ao redor do mundo com essas fitas. Quem conseguiu criar isso? Quem conseguiu compactar 60 trilhões em um só ser? Em uma só pessoa? A onipotência de Deus. Deus é onipotente. Pastor, o que implica saber essas coisas? Implica que quando você dobra o joelho e roga a Deus, você não está rogando a um covarde, limitado, fraco, um cientista, um Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo conhece, que não há limitações para o seu agir. A sua fé é estimulada, a sua fé aumenta, você crê, meu irmão, numa divindade suprema. Esse é o Deus que você crê. Não é esse Papai Noel gordo, bizarro, idiota dessa igreja moderna. Nem esse velho barbudo do católico. Deus também é onisciente. O que significa? Tem toda a ciência. Deus é onisciente. Tem toda a ciência, todo o conhecimento. Deus tem conhecimento pleno e perfeito de todas as coisas, seja no passado, presente ou futuro. Nada está oculto a Deus. Não existe nada que Ele desconheça, não existe nada que Ele não domine. E Ele não só conhece todos os fatos, mas interpreta-os com perfeita sabedoria. Deus tem todo o conhecimento, toda a ciência e toda a sabedoria. Deus sabe qualquer coisa a respeito do passado, do presente e do futuro. Deus conhece todos os pensamentos do homem, toda a estrutura da existência, toda a fonte do saber. Deus a detém e de Deus procede. 1 Samuel 2,3 diz assim, olha só: porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Jó 37,16, olha esse texto, escute: tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Ele é perfeito em conhecimento. Grande, Salmo 147,5, grande é o Senhor nosso Deus e muito poderoso, o seu conhecimento, a sua ciência não se pode medir. Seria difícil entrar na mente de Platão, Sócrates, Einstein, Newton. Como é que você mediria a mente deles? Agora, como é que você mede o entendimento de Deus?
a ciência de Deus. Olha Romanos 11:33, o que diz? Eu vou ler para você. Que é uma das declarações mais profundas da ciência de Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto das ciências como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que depois lhe possa retribuir? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Não se pode conhecer. Não se pode. Vamos ver isso de forma profunda no Salmo 139. Abra lá. Salmo 139, verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. Sabe, tem ciência, tem conhecimento. De longe penetras meu pensamento. Sabe tudo o que você pensa. Pensou e vai pensar. Lembra de Mateus capítulo 6? Antes que eu esqueça, olhe para mim. Quando orardes, não se assemelheis aos hipócritas, que presumem que pelo muito orar serão ouvidos. Porque o vosso Pai, sabei o que necessitais antes que lhe peçais. Que é isso? Eu nem quero a coisa. Eu nem pensei, eu nem tenho necessidade. Deus já sabe o que eu quero, o que eu vou pedir. A ciência de Deus é tão profunda que Ele já antevê o que eu vou necessitar, o que eu vou pedir. Verso 3. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cerca por detrás e por diante. E sobre mim pões a mão. Agora olha só a revelação de Davi. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo tão elevado que eu não posso atingir. Olhe para mim agora. Quando ele teve ideia da ciência, da profundidade, da sabedoria de Deus, ele vai dizer, tal conhecimento, tal ciência para mim é tão profunda, é maravilhosíssima em todas as outras traduções, é tão profunda que eu não posso atingir, eu não posso conceber, eu não posso raciocinar algo dessa forma, que é a sua ciência. Verso 6. Agora o verso 11. Olha só isso aqui. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, porque as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Deus não tem diferença alguma de dia e noite, luz e escuridão. É tão sábio, tão profundo. Jeremias 17 diz, eu, Senhor, esquadrinho os corações e provo os pensamentos. Hebreus 4:13, nada está oculto a Deus, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que dar conta. Meu irmão, você quer ter uma ideia da onisciência de Deus? Daniel 2:20, eu vou ler aqui. Escuta, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Salmo 147,
Grande é o nosso Senhor e muito poderoso, o seu entendimento não pode medir. Isaías 40, 28, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, e não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não se pode avaliar, não se pode divagar, não se pode penetrar, perscrutar, medir, entender o conhecimento de Deus, a ciência, a sabedoria muito profunda, muito grande. Vou te dar aqui uns exemplos da onisciência de Deus. Tem toda a ciência. Tu conheces os pensamentos dos homens e sabem que são vãos. Deus sabe o que cada um está pensando agora, ao mesmo tempo. Sabe o que você pensou, vai pensar, está pensando. Agora vamos elevar mais. Existe 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Deus sabe o que cada um deles está pensando simultaneamente neste momento. Deus conhece todos os pensamentos e Ele vê todos os pensamentos dos 7 bilhões de seres humanos da Terra no mesmo tempo, na mesma hora, simultaneamente. Você consegue entender isso? Só de saber o que esse pequeno grupo está pensando já seria uma loucura. Todos os chineses, africanos, europeus, hindus, todos os asiáticos, tudo que eles estão pensando, processando neste instante, Deus vê simultaneamente, conhece simultaneamente, sabe simultaneamente. Vamos ver outras evidências da onisciência de Deus. Escute. A rotação da Terra, que é o movimento que a Terra faz em torno do próprio eixo, dura 24 horas. Você estudou isso na escola, rotação e translação. Translação, a volta que ela dá em torno do Sol. Rotação, que ela dá em volta do próprio eixo. Esse movimento de rotação demora 24 horas. Se esse tempo fosse diminuído 1/10, os dias aumentariam 10 vezes. Seriam 10 vezes mais longos. E a noite seria 10 vezes mais longa. O total do dia seria de 240 horas. 12 horas de noite, 120 horas à noite, 120 horas de manhã. Se fosse diminuído 1/10 o movimento de rotação, o dia teria 240 horas. Se fosse aumentado 1/10 de dia, toda a terra seria torrada. De noite, o que sobrou, o frio mataria congelado. Quem calculou exatamente o segundo, a hora da rotação da Terra? Quem sabia que ela devia rodar 24 horas em torno do eixo para proporcionar para nós minutos, segundos e horas razoáveis para ter sobrevivência? A ciência de Deus. O conhecimento de Deus. A Terra possui 39.387 quilômetros de diâmetro. Esse é o diâmetro da Terra. A circunferência, o diâmetro. 39.387 mil quilômetros de diâmetro. Se o diâmetro da Terra fosse reduzido na metade, ou se a Terra fosse o tamanho da Lua, 3.456 metros de diâmetro, não haveria capacidade gravitacional aqui. As águas flutuariam. Se o diâmetro da Terra fosse o dobro, quase 80 mil, a pressão atmosférica seria tão forte que não existiria vida animal nem vegetal. Não sobreviveríamos à pressão. Quem calculou o diâmetro da Terra exatamente para que as marés e a gravidade, para que as águas permanecessem na lei da gravidade, para que a pressão fosse razoável, para que sobrevivêssemos? Quem calculou o diâmetro exato?
Quem tem toda a ciência, quem tem todo o conhecimento. Deus que tem todo o conhecimento. A distância da Lua, da Terra para a Lua, é de 384 mil quilômetros. A Lua está a 384 mil quilômetros da Terra. Se essa distância diminuísse para 80 mil, a Terra seria inundada 2 vezes por dia pelas marés. E mataria toda a vida animal e vegetal, salvo os peixes. Quem calculou a distância correta da Lua e do céu, de maneira a não produzir enchentes, de maneira a ter condições de vida, a distância exata da Lua para a Terra? Quem teve ciência e conhecimento para fazer tal? Um Deus que é onisciente. Um Deus que é onisciente. A distância do Sol para a Lua, do Sol para a Terra, é de 150 milhões de quilômetros. É uma distância adequada para ter um aquecimento adequado para que haja vida aqui. Se tivesse a mesma distância de Vênus e Mercúrio, que é para o Sol, toda a vida animal, vegetal seria queimada. E se tivesse a Terra, o Sol, a distância da Terra, o mesmo que tem de Plutão e Marte, seria toda congelada. Quem colocou a Terra? Quem conseguiu medir e saber que essa distância seria suficiente para a Terra não ser queimada, nem para a Terra ser congelada? O Deus que é onisciente, que tem toda a ciência, que possui todo o conhecimento. Escuta essa agora. No século 17, ou no 18, fim de 17, início de 18, foi publicada a Enciclopédia Britânica, a Barça. É um best-seller. Ela tem 17 volumes, com 1000 páginas cada volume. A Barça contém 17 mil páginas. E ela possui 4.000 palavras e verbetes. Entendeu? A Barça. 17 mil páginas, 4 milhões de palavras ela contém. A ameba é um protozoário. É um parasita unicelular, que só pode ser visto por microscópio. Pequeno. Só o código genético de uma ameba, um protozoário unicelular, tem a capacidade de preencher 1000 vezes a Barça, a Enciclopédia Britânica. Então o código genético de uma ameba tem 170 milhões de páginas e 4 bilhões de palavras. Uma ameba. Quem criou isso? Uma ameba. Eu não estou dizendo um todo, eu estou dizendo o universo. A onisciência de Deus. Os segredos e os desígnios de Deus. Ele é onisciente. Quer outra? A Bíblia diz que ele os astrônomos também não conseguem calcular quantas estrelas existem no céu. Mas eles já chegaram à conclusão que existe mais estrelas no firmamento que grãos de areia em todo o mar, em todos os desertos. Você imagina grãos de areia por todas as praias do mundo e todos os desertos. E eles calculam que existe mais estrelas do que grãos. Então existe bilhões de galáxias e bilhões de estrelas em todo o universo. A Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas e chama todas pelo nome. Agora vai um adendo. 1 Coríntios 15. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas. E as estrelas diferem em glória uma da outra.
Ele criou bilhões de estrelas diferentes umas das outras. E conhece todas e chama todas pelo nome. Como que ele pode fazer isso? Porque ele é onisciente, tem todo o conhecimento, toda a ciência. Esse é teu Deus. Esse é o único e verdadeiro Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus poderoso. Eu termino o onisciência dizendo mais uma vez Daniel 2:20. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Terceira e última, Deus é onipresente, que vem do latim omnis, todo, presens, presente. Deus é todo presente. Já estou terminando, não fique nervoso. Não é bom saber que você crê assim? Deus é onipresente. É o estado de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A onipresença não significa que parte de Deus está na China e outra parte na Inglaterra. Mas Deus está em todos os lugares em sua plenitude. Até mesmo em dimensões distintas. Deus está em todos os... Deus é onipresente. Deus está aqui, está na China. Deus está aqui, está na África, na Somália. Nas ilhas, ao mesmo tempo, e de forma completa, plena. Ele é onipresente. Mas tem outra coisa, a onipresença atinge uma extensão tão elevada, que Deus consegue estar no céu, na terra e no inferno, 3 dimensões diferentes de existência, ao mesmo tempo. Se faça minha cama no Sheol, ó, região dos mortos, lá tu estás. Se toma as asas da alva, tu estás. Tu está no céu, tu está no inferno, tu está na terra ao mesmo tempo. Eu vou ter um piripaque aqui até o fim desse negócio. O que é isso? Ele não só está em todo o globo terrestre, que o globo terrestre é um micróbio da criação. Ele está em todas as dimensões que ele criou e sabe o que ele criou, que não temos conhecimento. Pode ir no Hades, Geena, no Tártaro, pode ir no primeiro céu, no segundo céu, no terceiro céu. Ele pode esquadrinhar. Você quer saber da onipotência e da onipresença de Deus? Esses 3 atributos, eles estão mais condensados no livro de Jó. O livro de Jó inteiro só fala de onipresença, onipotência e onisciência. O livro de Jó. Os atributos gerais, Salmos. Mas esses 3, Jó. Jó é uma aula disso aí. Ele é onipresente. 1 Reis 8:27 diz assim: habitará Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto mais essa casa que te edifiquei. Salomão está dizendo isso, da onipresença. Eu fiz o templo de Salomão, mas o Senhor habitará aqui na terra? Nem os céus dos céus podem te conter. O que significa? Que Deus não está limitado a ser um local de culto. Que a existência eterna e infinita de Deus é tão grande, tão onipresente, que ele não está confinado a só um local de culto, ele está em todos os lugares. Essa é a declaração. Tudo tem seu lugar determinado, o sol, a estrela, a areia, as águas e vegetais, mas Deus não tem o seu local definido. Deus subsiste, Deus existe, Deus habita, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo.
Vamos ver isso no Salmo 139 de novo. Salmo 139. Diz assim o Salmo 139, no verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alva e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se ali nas profundezas do mar, Deus está. Se no profundo abismo, Deus está. Se tomar as asas da alva, Deus está. Deus está em todos os lugares. Onipresença. Jeremias 23, 23 diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Alguém pode esconder de Deus? Alguém conseguiria correr de Deus? Atos 17, 28, Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos. Não pode habitar. Mateus 18, 20, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não é confortante isso? Qualquer lugar, qualquer hora, ao mesmo tempo, Deus está. Já parou para pensar, onde 2 ou 3 ou mais se reunir em meu nome, ali eu estou. Então ele está querendo dizer aqui num lugar de culto, se tiver acontecendo 114 mil cultos, em partes distintas do globo, em continentes distintos, ao mesmo tempo, Deus está de forma completa em todos 117 mil cultos, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Existem 6 continentes classificados pela geologia, 203 países reconhecidos e 36.722 cidades, segundo aquilo que pode ser definido como cidade. 7 bilhões de seres humanos, totalizando o contingente mundial. Deus conhece, vê e acompanha cada cidade, estado, continente e habitante da terra no mesmo tempo. No mesmo tempo. Os católicos, quando rogam a Maria, tem que acabar com as missas do mundo inteiro. Tem uma missa só lá para ela dar conta de chegar. Se tiver outra lá em Medjugorje, se tiver outra lá em Fátima, ela não dá conta. Tem que pegar um turbo hidrojato para tentar chegar lá rápido. Ela não é onipresente. Não tem santo que consegue isso. Não tem tecnologia internet, não tem Google Earth, não tem telescópio Hubble, não tem tecnologia científica que pode atender simultaneamente a necessidade de 7 bilhões de seres ao mesmo tempo. Deus pode. Deus pode. Deus tem. Tem em todos os lugares. É uma coisa assim absurda. Não dá para compreender isso. Ele é onipresente. Em fusos horários diferentes. Dimensões como céu, inferno e terra. Pode estar presente nas orações de cristãos simultaneamente. Línguas, povos, etnias, dialetos diferentes. Está acompanhando o parto de grávidas simultaneamente, de animais, insetos. Acontecimentos distintos, em horas distintas e lugares distintos. Deus presencia tudo com completo saber. Salmo 145, 18. Perto está o Senhor, presente.
de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Mateus 18, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou Jeremias 23, 24, ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Aqui está falando da imensidão, aqui está falando da infinitude, aqui está falando da magnitude. Ele enche o céu, ele enche a terra. A extensão de Deus e a onipresença significa que Ele próprio está estabelecido em toda a existência, no céu e na terra. Ele preenche a existência com a sua presença. Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Deus é onipresente. Onipresente. Eu termino com Isaías 43, 1, do verso 1 a 3, que diz assim, é uma declaração que nos conforta, é uma promessa. Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Se você estiver nas águas, Ele está com você, nos rios Ele está com você, nas chamas Ele está com você. A onipresença conforta a igreja, porque em todos os lugares, em todas as aflições, em todos os momentos que você estiver correndo um risco, Ele está do seu lado para te confortar. A onisciência conforta a igreja, porque não há difíceis, impossíveis, não há nada que Ele não possa solucionar, não há oração que Ele não possa atender. A onipotência de Deus consola a igreja, não há pedras que Ele não remova, gigantes que Ele não derrote, demônios que Ele não desbarate. Até Satanás Ele detém o poder, porque quando foi tocar em Jó, Ele disse, toca em tudo que é dele, mas no corpo não toca. O diabo não tocou um fio de cabelo. Depois foi novamente, aí Ele disse, pode tocar em tudo que você, dele, até no corpo, mas a vida você não tira. O diabo não tirou. O diabo não pode fazer nada sem que Deus o ordene ou o permita. Ele é onipotente para realizar os desígnios dele através da igreja, para confortar e guardar a igreja de todo percalço. Ele é onisciente para criar, solucionar e sondar todos os desígnios do homem. E Ele é onipresente para estar conosco até a consumação dos séculos. E para nos consolar e nos amparar. Esse é o único Deus verdadeiro. João 17, que conheço a ti só como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esses dias. Obrigado, Deus, por esses dias que o Senhor está nos confortando, que o Senhor está nos dando o privilégio de conhecer o único Deus verdadeiro, os seus atributos, sua personalidade, para que demos a Ti a glória e a honra devida, para que temamos ao Senhor como único Deus, para que reverenciemos o Senhor pela sua onipotência, onisciência, onipresença, para saber que Tu és Espírito e importa que aquele te adore e adore em Espírito e em verdade, para aquele Deus que é imutável, infinito, autoexistente e eterno. E todos nós, os moradores da terra, temos que nos curvar diante da sua grandeza e louvar o Senhor com
com todo o nosso ser e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém e amém.